palavra do Senhor no Salmo 8,4, verso de número 5, diz assim: Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. Quando passar pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e o cobre a primeira chuva. Queridos, nessa madrugada estava pensando em um texto que queria compartilhar com os irmãos, e esse salmo soltou do meu coração, principalmente nesse versículo de número 6, quando aqui o salmista está falando sobre esse vale. E eu gostaria nessa noite de falar com os irmãos exatamente sobre isso, sobre no vale com Deus. Já é um jargão na vida dos irmãos e de muitas pessoas de falar. Quando nós vamos falar sobre o vale, nós temos a impressão que o vale é um lugar onde muitas pessoas, quando nós estamos conversando, diz: como é que está? E a pessoa diz: estou passando por um vale, estou passando por um deserto, estou passando por uma prova. Isso já é muito sabido em nosso meio. Mas nós entendemos que é num vale aonde Deus forja o caráter do crente. O vale não é o lugar para você ter medo, porque o salmista, no Salmo 121, ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Perceba que o salmista está embaixo, está num vale, olhando para as montanhas, e aí é que faz entender que levantar a cabeça é clamar a um Deus que pode mudar a nossa situação. Então, falar sobre vale é falar também sobre cuidado, sobre tratamento exclusivo de Deus e o Espírito Santo. E isso a gente pode aprender no livro de Ezequiel 37, quando Deus conduz ali em espírito o profeta para falar sobre um novo começo, um novo exército que iria se levantar quando Israel saísse daquela situação. Mas, na verdade, o que é um vale? De uma forma prática, se você pegar o seu dicionário, você vai ver que o vale é uma depressão alongada, é um lugar largo, que foi cavado pelo rio. Os vales também são geralmente formados pelas atividades das águas, correntes que passaram naquele lugar e que, por um determinado tempo, a sequidão volta novamente. E ali parece que não existe mais possibilidade alguma de uma planta nascer, a não ser no período em que aquela chuva voltar novamente a jorrar. E aí eu começo a entender que é aquele lugar aonde, por um momento, a chuva quando desce, uma abundância de água naquele lugar e a vida brota. Mas há um momento que é o momento de sequidão. Talvez se eu viesse hoje a perguntar aqui a você, se você está passando por algum vale, talvez você poderia dizer para mim que está passando por uma situação muito difícil. E é sobre esse assunto que eu gostaria de conversar com os irmãos. Eu não estou falando sobre o vale transporte, não estou falando sobre o suco do vale, mas eu estou falando do vale em que muitas vezes Deus permite que nós passemos por lá. É como um carro, que mesmo você comprando novo, ele tem um tempo que precisa passar na oficina para fazer a troca do óleo. E dessa mesma forma é a forma que Deus trabalha com seus filhos. Às vezes é necessário Deus nos levar
em alguns lugares para trabalhar a intimidade que Ele quer conosco. Como eu falei, esse vale, muitas das vezes, nós passamos pelas nossas próprias escolhas. É colocado diante de nós as lutas, as provações. Por isso que o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. É uma afirmação. Mas Ele diz uma coisa que alegra o meu coração e que nessa noite também alegra o seu. Ele diz assim: tenha bom ânimo. E esse ter bom ânimo, Ele dizendo assim: as lutas vão vir, as dificuldades vão vir para todos. Mas uma coisa Ele diz: permaneça firme, olhe para os montes, persista em oração, porque num momento a chuva voltará de novo a jorrar nesse vale. Mas como falei, falar sobre vale, nós temos alguns exemplos de vale. E o primeiro vale que eu gostaria de falar nessa noite, porque nós aprendemos com esse vale, é quando a Bíblia fala no livro de Gênesis 32, do verso 22 ao 32, você depois pode confirmar isso em casa e ler, quando vai falar sobre o vale de Jaboque. O vale de Jaboque era o vale que Deus marcou um encontro com Jacó. Aquele que enganava muitas pessoas, aquele que se aproveitava de algumas situações para poder sair bem. E não é diferente na vida de muitas pessoas. Às vezes é necessário passar pelo vale de Jaboque. É necessário de passar no vale para se encontrar de frente com Deus. E aqui nesse vale de Jaboque foi o lugar aonde Jacó estava e que ali percebeu um anjo. E que a Bíblia diz que ele lutou a noite toda com o anjo. Lutou com Deus. Mas Deus sabe o lugar certo da nossa fragilidade. E a Bíblia diz que o anjo toca na coxa de Jacó. Mas Jacó sabia quem era aquele homem celestial. E Jacó, naquele dia do encontro, ele disse: a partir de hoje é que eu quero a minha bênção. E a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. Eu serei daqui transformado, assim como o anjo disse: o teu nome não será mais Jacó, será Israel. E como falei, às vezes é necessário passar nesses momentos de desafios, de lutas e de adversidades. Porque aí é onde vai ver aonde o nosso coração está firmado. Tem gente que passa por algumas lutas, enquanto está indo tudo bem, o sorriso está no rosto. Mas aí vai falar, eu posso falar nessa noite como o nosso irmão Lázaro: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Você até canta, mas quando a prova chega, você se cala, se tranca e parece que tudo acabou. Mas também às vezes é necessário passar pelo vale, o vale de ossos secos. Naqueles momentos que parece que não há mais esperança para a vida. Mas aí, entenda uma coisa, que todas as vezes que vamos passar por um vale, nós somos conduzidos pelo Eterno, para que Ele possa tratar o nosso caráter, assim como no vale de ossos secos, Ele levantou e levou ali o profeta para dizer: aí é como o povo de Israel está. E como o povo de Israel dizia e declarava: estamos como vale de ossos secos. Mas aí, naquele momento, ele diz o profeta, disse: profetiza sobre os ossos. Ou profetiza sobre essa situação. Não é pela tua ordem, mas guiado pelo Espírito Santo. Agora profetiza a vida, profetiza a esperança. E um grande exército no meio daquele vale de ossos secos se levanta. Mas às vezes também, querido, é necessário passar pelo vale de Gerar. O vale de Gerar é o vale onde o jovem Isaac teve que passar. Quando ali com a sua esposa
temeu aquele rei quando perguntou quem era ela, e ele diz: não, é minha irmã, porque não queria perder a sua vida. E ali ele tinha privilégios naquele lugar, a um ponto em que ele começa a prosperar. Mas a prosperidade que estava nele não era simplesmente porque ele era uma boa pessoa, é porque tinha uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que chegou sobre a casa desse jovem, e ali Deus o prosperava. Mas ele precisou, e é nesse vale de Gerar, em que muitas vezes nós somos provados, tentados e perseguidos. Algumas pessoas nesse processo para no meio do caminho, não aguenta a pressão. Porque Jesus vai dizer, é como aquele homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Não suportou a pressão da vida. Ainda não tinha amadurecido e construiu a sua casa sobre areia. Bateu o vento, desceu a chuva. E sabe o que acontece? Ele diz, grande foi a sua queda. Não suportou. Mas aqui, nesse vale de Gerar, Isaac nos traz um exemplo de persistência. Que mesmo tomando seus postos, ele ia cavar em outro lugar, a um ponto que o inimigo desistiu. E a Bíblia diz, resistiu o diabo, e o que é que acontece? Ele vai fugir de você. É persistir. Mas também falar sobre o vale é falar e lembrar sobre o vale de Hebrom, o vale da traição. É falar também de Abraão, naquele lugar onde Abraão fixou e colocou ali um altar diante de Deus, e ali colocou a sua casa, aonde Deus começou a trabalhar o caráter de Abraão. Mas também, queridos, às vezes nós passamos por alguns vales, e esse vale que eu estou falando não é um problema como uma febre que você teve. Não estou falando simplesmente ou porque você perdeu o emprego, mas já tem algo garantido para você. O que eu estou falando sobre esse vale é como Davi vai declarar no Salmo 23, versículo de número 4, que ele disse que mesmo se eu passasse pelo vale da sombra e da morte, ele diz assim, eu não temerei mal algum. Sabe por que ele não temia? Porque ele sabia quem é que estava com ele, ele sabia quem era o Deus dele. E da mesma forma hoje eu digo para você, talvez você esteja passando por esse vale da sombra e da morte, mas olha ao teu redor, olha para o teu lado e vê quem é que está com você. É o braço forte, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é o cavaleiro do cavalo branco, e que não existe outro, é ele. Mas sabe, quando você olha pelo vale da sombra e da morte e percebe isso, é porque você conhece o seu Deus, por isso que você fala sobre ele. Esses dias eu falava com alguns irmãos e dizia, como pode falar de alguém que você não conhece? Como compartilhar se essa pessoa é, se você não conhece? Mas quando você passa a conhecer o Deus de Israel, você sabe muito bem que em um momento da sua vida que você esteja passando por esse vale, ele vai se levantar. E eu preciso dizer isso para alguém aqui hoje à noite. Ele vai se levantar para trabalhar ao teu favor, para trabalhar nessa causa em que muitas pessoas dizem que não tem mais jeito. Talvez foi alguém que você colocou tanta confiança, estava em casa e foi embora. Talvez foi alguém que você investiu tempo, o teu filho, e que te trata mal, e que parece que você não existe. Mas tem alguém que não dorme, que não cochila, que se é de 1h da manhã, se é de 5, se é de 3, qualquer hora que você ligar o seu pensamento com ele, ele vai estar disposto para te ouvir, para ouvir as suas lágrimas, os teus lamentos, e também para te responder, porque ele é vivo.
Às vezes é necessário passar por esses vales. Mas o que é que aprendemos com esse vale? Eu percebo que quando nós falamos sobre o vale e também sobre deserto, a primeira coisa que aprendemos é esperar. Porque tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente quer resposta rápida. E a gente fica numa agonia. Quem usa aí o WhatsApp, que precisa de uma resposta, está na fila do banco, precisa de alguma coisa ali, uma resposta, e você manda e percebe que ninguém veio, fica naquela agonia. E muitas vezes, querido, quando nós estamos passando por esse momento do vale, e eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus te colocar para passar por essa prova, não adianta chamar painho, nem maninha, nem tia, nem aquela irmã canela de fogo do círculo de oração. Quando Deus quiser trabalhar com você, vai ser no tempo dele. Você vai aprender a esperar. O tempo de espera, né? Conversava aqui domingo com os irmãos, tem que sair desse tempo, né? Da espera, já tem que ir. Mas também, queridos, como falei, esse lugar é o lugar de esperar. Às vezes você vai fazer um exame. Quando chega lá, aquele exame, não é agradável a resposta, mas você precisa levar para o médico. E tem coisas que requer tempo. Da mesma forma é Deus. Tem coisa que Ele vai responder no estralar de dedo, numa ordem dEle que Ele mandar. Mas tem coisa que Deus vai dizer assim: deixa passar mais um tempo. Ele precisa aprender a esperar. Aí você vai chorar, você vai espernear como uma criança, vai fazer biquinho para chamar a atenção dele, vai querer até barganhar e dizer: mas Deus, eu estou fazendo direitinho. Ele disse: tu vai ter que aprender a esperar. E é nesses momentos que Deus vai forjando o nosso caráter. Mas também esse lugar do vale é lugar de ensino. Quem aqui não já disse ou já ouviu alguém falar dizendo assim: era necessário eu passar por isso, foi preciso eu passar por tudo isso para aprender? Eu duvido se você vai errar de novo no mesmo lugar. Eu duvido. E esse vale é o vale do ensinamento. É onde Deus nos ensina. Mas também, para trazer alegria, o vale é lugar de cuidado exclusivo. Enquanto você olha ao redor e não vê nada, nem vida, mas tem uma pessoa que pelos olhos da fé, Ele está contigo. Ele diz: eu não te deixo nenhum só momento. Aleluia. É o lugar do cuidado, em que Deus está cuidando. Mas também é um lugar que você tem a possibilidade, forçadamente, de descansar. Tem pessoas que precisam, às vezes, passar num vale para poder parar, porque Deus diz assim: só assim que eu te paro. Tu quer trabalhar demais? Nessa pandemia era gente que não tinha tempo para nada, não tem um tempo. Aí Deus lançou, permitiu que tudo isso viesse, e agora tu estás em casa, passasse quase 2 anos, tivesse tempo e está vivo e não morreu. É lugar de descanso. E aí é quando o salmista vai dizer: em paz me deito e logo durmo. Porque nos braços do Pai você pode descansar. Porque Ele é vigia, Ele protege muito bem. Mas o vale também é lugar de se esconder. Se esconder dos ataques do inimigo. Se esconder
esconder naquela habitação, como o salmista também vai dizer no Salmo 91, os que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. É lugar de se esconder. E que a gente pode pegar o exemplo de Davi, que muitas vezes teve que fugir, se esconder em vales, em caverna, porque Saul queria tirar a sua vida. E esse lugar que nós nos escondemos, muitas vezes, é como Jesus, é como Deus, que diz que como uma galinha, que chama todos os seus pintinhos para debaixo das suas asas, assim é Deus comigo e com você. Deus está tratando, está chamando para perto, está preparando. Mas também esse vale, nós aprendemos que é o lugar de bênção. 2 Crônicas 20, 26, quando vai falar sobre o rei Josafá, foi naquele lugar também onde a bênção de Deus, que é aquele momento aonde no estralar de dedo, o quadro muda. Porque é como uma chuva. Você não sabe quando ela vem, ela dá o sinal. E aí você percebe que vem uma grande tempestade. Mas também você pode se enganar como aquele jovem do profeta, que ele diz, vai ver se vem chuva. Ele diz, só vi uma nuvem do tamanho da mão do homem. Aí o profeta diz, fala para o rei que se prepare, porque vai cair uma chuva. Mas querido, como falei, no vale nós aprendemos muitas coisas. Mas eu queria trazer alguns exemplos de algumas pessoas que passaram por alguns vales. No livro de 1 Reis, capítulo de número 19, do 1, verso 11 ao 12, se eu viesse a perguntar a Elias, Elias, qual foi o maior vale que você passou? Ele ia dizer, foi quando Josabel me ameaçou. E aí eu tive medo, me escondi no deserto. Foi um momento que eu tive medo, ao ponto de dizer, Senhor, tira a minha vida. Que me escondi numa caverna, debaixo de um pé de um zimbro. Mas também ele poderia dizer, foi nesses momentos que eu passei pelo vale, mas quando eu ouvi ao meu redor, eu vi uma fonte que jorrava ao meu lado. Quando eu vi que os corvos vinham trazer carne para que eu viesse me alimentar. Quando Deus mandou um anjo trazer alimento para mim e água. Foi quando eu percebi que no meio desse vale, Deus se levantou para cuidar de mim. Talvez se eu viesse hoje a perguntar a Davi, qual foi o maior vale que você passou? Ele ia dizer, foi quando eu cheguei na cidade de volta de Ziclac, e que meus adversários levaram meus filhos, as minhas mulheres, as mulheres dos homens que estavam comigo, e a cidade estava toda acabada. Ali eu chorei, e não tinha mais lágrimas que descessem sobre o meu rosto. Mas aí eu me lembrei, vou clamar ao Deus de Israel. E quando Davi começa a clamar, ele pergunta, Deus, eu vou recuperar? Deus disse, vai Davi, vai, porque eu já estou indo ao teu encontro, eu já estou indo na frente. Vai sim Davi, a família é tua, foi eu que te dei, isso é só um processo. Talvez Davi fosse dizer assim, teve um momento que um vale grande que passei, foi quando Golias estava diante de mim. E quando Davi estava diante daquele gigante, ele disse, eu vou diante de você, é com a palavra de Deus. Eu vou com a ordem de quem me mandou ir.
Mas talvez se eu viesse hoje e se tivesse a possibilidade de perguntar a Jó: ô Jó, qual foi o maior vale que tu passaste, Jó? Aí Jó ia dizer: foi quando eu vi os 10 caixões dos meus 10 filhos que morreram. Foi quando a lepra chegou em mim e que tirava as cascas da ferida com uma telha. Foi nesse momento que foi um vale que eu passei, mas eu fiquei calado, mesmo pessoas me acusando, eu fiquei calado, orei ao Senhor, porque eu sabia que no momento Ele ia se levantar, e aí surgiu no meu coração desejo de orar pelos que me acusavam, e aí foi quando Deus girou a chave, e mudou a minha situação, e restituiu tudo aquilo que foi perdido. Talvez se hoje eu viesse a perguntar à viúva do azeite, ela ia dizer: foi quando o meu marido morreu e chegou os credores para levar meus 2 filhos. Mas aí eu lembrei quem era o Deus a quem meu marido servia, que em muitos momentos respondeu a mim, e eu fui procurar o profeta, e o profeta disse: o que é que tu tens em casa, mulher? Ela disse: eu tenho simplesmente, não tem muito valor, tem um azeite. Aí ele disse: é isso que eu preciso. Para Deus fazer um milagre na tua casa, na tua vida, Ele não precisa de muita coisa não. Mesmo se não tiver porta, Ele abre porta onde não tem porta. Se tiver azeite, Ele vai multiplicar o azeite. Se só tiver farinha na botija, é o que precisa para Ele fazer a multiplicação. Mas Ele não vai deixar você mendigar o pão. Talvez se eu viesse hoje a perguntar a viúva de Naim, ela ia dizer: foi quando eu estava levando o meu filho, o único, para ser enterrado. Já convido o grupo de louvor. Talvez se eu viesse a perguntar ao homem, aquele que passou 18 anos no tanque de Betesda, ele ia dizer: o maior vale que eu passei foi quando eu estava naquele lugar e que eu via pessoas curadas, mas não tinha ninguém para me levar. Mas naquele dia alguém chegou para mim e disse: homem, levanta-te e anda. Aleluia. Talvez se hoje eu viesse a perguntar aquela mulher que ia ser apedrejada, ela disse: o meu maior vale foi quando eu vi aqueles homens com uma pedras em suas mãos para me matar, por causa do meu erro. Mas aí, eu não sabia quem era aquele homem. Ele estava escrevendo no chão, e ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando eu vi aqueles homens soltando as pedras, eu vi resgate para a minha vida. Foi no momento do vale que eu percebi o alívio. Foi quando a chuva voltou novamente a jorrar no meu vale. Eu dava assunto em cantar. Talvez hoje, se eu viesse agora, é a novela da vida real, se eu viesse a perguntar a Ana Carolina Oliveira, ela ia dizer: foi quando eu vi Isabela Nardoni, a minha única filha, que o seu próprio pai jogou pela janela. Ela dizia: isso foi o meu maior vale. Talvez se eu viesse perguntar hoje a Miguel Arruda da Mota, ele ia dizer: foi quando eu estava passando aqui do lado, e alguém embriagado acabou com a minha família. E Miguel disse: a minha maior dor, como você sabe, não é apenas a perda da minha família, mas é todos os dias eu ver minha filha nessa situação. Eu pergunto hoje para você: qual é o teu vale? Comparado a esses exemplos,
Qual é o vale que você está passando hoje? Será que é motivo de reclamar? Será que é motivo de questionar a Deus? É tão pequeno. Deus hoje diz para mim e você: filho, só agradece, porque eu estou cuidando. Ele te trouxe hoje aqui para dizer isso para você: eu estou cuidando, eu estou vendo tudo, eu sei da história, eu sei como foi, eu já sei, eu vou agir. Filho, suporta um pouco mais, porque se eu fizer agora vai dar errado. Espera, 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 espera. Só sabe o valor de uma cura quem estava à beira de uma morte. Quem sabe dar valor? Só sabe dar valor a um emprego a quem estava empregado e que trazia o sustento para dentro de casa. Só sabe o valor de um filho quando viu seu filho à beira da morte e Deus trouxe livramento. Aí passa a honrar, passa a cuidar e dizer: Senhor, agora eu vou fazer diferente. Só sabe dar valor a Jesus Cristo quem entende que necessita e que depende dele para que possa ter vida. Você hoje só está vivo porque alguém morreu por você. Mas tu é teimoso, tu ainda persiste nas tuas escolhas. Mas Deus te mostrando sempre. Deus te trouxe hoje, falou a semana passada, falou com tua mãe, falou com a tua esposa, deu um sinal, disse: mude. Ele está gritando, dizendo: mude a sua conduta, que o caminho é de morte. Ele está dando sinal. Talvez hoje eu poderia dizer aqui: ah, Senhor, eu já conheço o Evangelho, a minha família está nos teus caminhos, eu não preciso mais pregar para ninguém. A gente prega e as pessoas não estão nem aí. Eu poderia pensar nisso, mas eu amo a tua alma, eu amo o que Deus ama. Por isso que eu digo: Senhor, enquanto eu existir, a minha vida vai ser para o teu serviço, vai ser para pregar as boas novas, vai ser para conduzir pessoas a seu teu encontro. E eu quero dizer para você hoje aqui, meu irmão, minha irmã e amigo: talvez o vale seja vale de morte. Talvez você diga assim: mas Deus, o meu Isaac, Deus, Lázaro morreu. Aí Deus vai dizer para mim e para você: eu não quero ressuscitar Lázaro, mas Lázaro da mesma forma que estava, não, eu quero trazer um novo Lázaro, para que todo mundo possa ver. Não é simplesmente uma cura, eu vou ressuscitar para mostrar para todos que eu sou o dono da vida. Ele hoje traz esperança para você. Coloca um sorriso no rosto, bem bonito, e diz para Satanás nessa noite, diz assim: olha, eu não vou baixar a cabeça não, mesmo eu estou dando no vale, eu sei que a chuva vai descer, eu vou colocar um sorriso no rosto, eu vou acreditar no amanhã, eu vou pegar esse currículo, e quando sair de casa eu vou dizer: vai ser hoje. Eu não vou me entregar ao acaso, eu não vou entrar dentro do meu quarto, fechar a porta e desejar tirar minha vida, não. Eu vou me levantar. Ele hoje dá vida, traz palavra de esperança, e eu convido você nesse momento a se colocar de pé.